Nesse vídeo iremos conhecer como era a vida de um nobre na Idade Média, desde os nobres de baixa hierarquia aos de alta hierarquia, uma das três classes da Idade Média, como as dos clérigos e dos camponeses. Escolhi fazer primeiro a ganhadora da enquete que fiz essa semana no canal, que foi a classe da nobreza, onde iremos conhecer tudo sobre eles, então fica aí e não saia do vídeo. Mas antes de começarmos, já peço que deixe seu like e inscreva-se no canal, beleza? Para ajudar assim o canal a crescer. Sem mais enrolação, quem vos fala é o Guilherme Braz e eu trago para vocês o dia a dia de um nobre feudal. Já quero informar e esclarecer que existia uma divisão na Idade Média, onde em palavras de um escritor da Idade Média como o Aldebarão de Laon, nascido por volta dos anos de 947 d.C., escreve: a casa de Deus que parece una é portanto tripla, uns rezam, outros combatem e outros trabalham, todos os três formam um conjunto e se separam, a obra de um permite o trabalho dos outros dois e cada qual presta seu apoio aos outros. Então, como podemos ver, que certamente existiu uma separação entre as classes, mas que há de alguma forma uma contribuição com a outra de certa forma, né? Assim, entro no tema dos nobres. Então, eu dividi ele entre mais duas classes, mais ou menos duas classes, não certamente que é uma classe, mas dividi a classe nobreza em duas, sendo assim a baixa hierarquia e a alta hierarquia, sendo os de alta os que possuíam terras e feudos próprios, esses sim nobres de alta estima e prestígio entre os demais nobres, e os de baixa, eles eram também de famílias nobres e tinham prestígios e eram muito respeitados, mas que não possuíam terras ou feudos próprios, e sim serviu de certa forma aos que tinham isso. Então vamos começar pelos de baixa hierarquia. Primeiro já começamos que um nobre desse nível não escolhia o rumo de sua própria vida, pois quem escolhia era o nobre que estava acima dele, como eu disse, aquele que tinha terras e feudos. Então logo quando nascia já era programado que aquela criança iria de ser, assim designando, por exemplo, quem iria educar aquela criança, assim designando o rumo que ela iria seguir. Por exemplo, se os suceranos designavam um tutor de uma qualificação como a de artes marciais de guerra, logo era ser um pajem, depois um escudeiro, e se tudo der certo na vida dessa pessoa, finalmente no final um cavaleiro. E eu fiz até um vídeo sobre tudo sobre os cavaleiros. Se vocês quiserem ver, o card está aqui em cima, beleza? Mas então, assim dependia do que o sucerano queria que aquele nobre fosse. Se ele queria que fosse um administrador, ele fazia a educação do mesmo para o servir como tal. E isso acontecia até nos casamentos, pois nem eles mesmos tinham o direito de escolher. O sucerano também escolhia um par para aquele nobre, dependendo do seu interesse, pois até nisso ele também ganhava em cima, então ele escolhia cuidadosamente o seu par. Então, como vocês podem ver, não era moleza, até para os nobres a vida não era tão fácil assim, era difícil. Mas agora vou falar das vantagens que eles tinham, pois eles tinham também muitas vantagens, além de terem dificuldades, não poderem seguir a vida que eles quisessem seguir, eles também tinham várias vantagens nessa classe. Um exemplo que dou, eles eram isentos de muitas coisas no reino, como por exemplo impostos ao seu sucerano, e também as suas propriedades que eles acabavam adquirindo nas suas vidas eram inteiramente deles, diferente dos camponeses que eram alugadas pelo sucerano, fazendo assim uma troca. Eu já disse isso até no meu vídeo sobre o feudo, onde falo que os camponeses eles não tinham casas próprias, o sucerano emprestava
visitava aquela casa para assim o camponês trabalhar para ele, fazer uma troca de trabalho e ele prestava um lugar para aquela pessoa viver. Já os nobres tinham total posse de suas propriedades, eram deles realmente, de fato eram deles. E por serem nobres, constantemente eles eram convidados para banquetes e reuniões informais com outros nobres que poderiam ser até de mais alta nobreza, onde eles comiam, bebiam, conversavam sobre as boas novas do reino e se organizavam de certa forma. E também se divertiam muito com jogos como o gamão e dados, que isso era muito comum em toda a classe de nobreza. E eram nesses locais que mostravam sua nobreza no modo de agir, falar e no modo de se vestir, com roupas sempre na modas e muito elegante, mostrando assim, mesmo que tinha uma hierarquia mais baixa do que de muitos outros nobres, eles continuavam sendo também nobres em ações e aparência. E uma das coisas que eles também faziam eram caçadas e adestramento de cães e a arte da falcoaria, que isso era comum em toda a faixa de nobreza. Todos eles faziam, que isso eu até falei no vídeo meu sobre os cavaleiros, que eles também faziam isso, pois os cavaleiros também se encontravam nessa mesma faixa de hierarquia de nobres, que era a baixa hierarquia, pelo menos a maioria, porque também os cavaleiros poderiam ter sim suas terras e feudos, então não é para todos, e sim aqueles que não tinham terras e feudos, eles se encontravam nessa classe. Então eles ficavam nisso, até que o seu sucerano o convocasse para servir em algo, desde cobrar imposto a ser diplomata ou a lutar em uma guerra. Agora iremos falar dos de alta hierarquia, que geralmente eram os que possuíam terras para administrar. Isso eram os duques, contém mais de um condado em suas terras, assim o colocando a terra dele como um ducado. Abaixo do ducado, os condados, onde tinham os condes, e mais abaixo os barões. Todos eles mantinham o mesmo papel de administração e o governo de terras ou uma cidade, no caso do barão, sendo o duque o mais alto de todos, mas sendo todos igualmente senhores de terras. É diferente dos outros nobres, por exemplo, os de baixa hierarquia já tinham uma certa autonomia de suas vidas e ações, tanto que eles no reino tinham até mais autoridade que o próprio rei em muitas vezes, pois quem tem a terra, mesmo no maior tamanho e escala, eram os duques e os condes. Então eles de certa forma tinham o poder nas suas mãos, dos soldados, do exército e de muitas outras coisas. E realmente eles eram muito poderosos na Idade Média, vivendo com suas famílias em castelos muito fortificados, onde dali gerenciava todas suas terras e feudos, fazendo assim sua administração de suas terras a serem as mais produtivas dentro do reino e condados, e a mais sucedida do reino, melhorando sempre as fortificações e sempre mantendo suas forças em dia para, em caso do seu rei o convocasse ou ele mesmo ou iniciasse uma guerra. O exemplo que dou é o Duque Guilherme II da Normandia, onde ficava no norte da França, comandou seu exército e invadiu a Inglaterra e a conquistou, tornando-se o rei de toda a Inglaterra no ano de 1066. Mas agora iremos falar, além dos compromissos e obrigações nas suas terras, o que mais faziam. Então, na realidade, eles faziam o mesmo da maioria dos outros nobres, além de caçadas e a falcoaria, como eu já disse, era muito comum isso, caçadas, falcoaria, adestramento de cães, tiro a alvo também com arco e flecha, era totalmente comum em toda a faixa de nobreza. O que realmente diferenciava muito, por exemplo, era o tanto de poder que ele tinha, dinheiro. Então quanto mais terra, mais dinheiro ele tinha, e com mais dinheiro ele tinha mais possibilidade de viver bem e ter mais posses, ter muito mais coisas que os outros não tinham, fazendo eles também a organizarem grandes banquetes, casamentos e cerimônias de consagrações como as dos cavaleiros, mas que geralmente usavam os espaços nos casamentos e banquetes, eles não faziam separadamente, era muito raro eles separar um dia para fazer uma consagração de cavaleiro. Eles usavam muitas vezes próprios casamentos e banquetes para fazer isso, para não criar um caso à parte. Mas então, esses eram seus dia a dia de suas vidas como nobre. Fala pessoal, agradeço a vocês que assistiu até aqui, muito obrigado e peço que deixe seu comentário aí, beleza? Isso é muito importante para eu saber o feedback de vocês. Então eu fico por aqui e até o próximo